Paz do Senhor, irmãos, bom dia. Estamos aqui tentando recomeçar a nossa EBD aqui na Igreja Presbiteriana no Jardim Panorama. Vou estar esperando os irmãos estarem entrando. A gente pensou assim que não podíamos deixar os irmãos sem o pão, né? A gente tem passado vários domingos e eu me senti incomodado, todo mundo se sentiu incomodado de estar mais presente, estar fazendo mais algumas coisas, estar participando mais. Então nós pensamos, vamos voltar a algumas coisas que a gente pode fazer e dar as lições para os irmãos, dar um pão, dar uma aula para os irmãos, dar a palavra para os irmãos que estão ficando em casa agora no domingo de manhã. O pastor vai estar dando uma introdução para vocês. Logo após nós vamos estar entrando na nossa lição de hoje. Ok, irmãos? Pronto. Vem aqui mais pertinho, né? Mais fácil. Tá certinho. Bom dia, queridos, queridas. Muito bom estar aqui de novo. Hoje de manhã, né? A gente tem participado aqui dos cultos nos domingos à noite. Mas como o Marcos falou, a gente tem entendido a necessidade de estar mais próximo da igreja e não ficar tão distante. E aí nós pensamos, conversando com o Marcos, pensamos em voltar também às escolas dominicais. A priori, hoje a gente vai fazer a lição, né, de número 9, que é a lição que nós estávamos estudando, né, do ídolos do coração, e depois eu vou determinar certinho se nós continuaremos ou se eu traria alguns outros estudos diferentes com temas específicos, tá bom? Mas o desejo do nosso coração é que nós não paremos realmente, nós continuemos da mesma forma como se tivéssemos a escola dominical aqui na igreja. É difícil acordar domingo de manhã e não ter escola dominical, né? É difícil acordar e ficar em casa parado. Então, pelo menos é uma forma de nós continuarmos a instruir, a ensinar a igreja, tá bom? Então é muito bom ter você aqui junto com a gente. Eu quero dizer que a gente está com o computador aqui também, então se você durante a lição aqui, você quiser mandar alguma pergunta, fazer algum comentário, tá? Pode mandar, eu estou acompanhando junto com o Marcos aqui, tá bom? E nós vamos repassando, vamos falando com vocês aqui. A intenção eu sei que talvez vai ser meio monólogo, né? Mas nós vamos compartilhando conforme for aparecendo aqui, tá bom? Queria que nós tivéssemos um tempo de oração. Queria lembrar de um detalhe. Hoje é o dia 5, né? O presidente do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil lançou aí o tempo de jejum e oração em favor da nossa nação. Então, se de repente você já está em jejum, aproveite também esse tempo, né? Esteja com o seu coração conectado com o Senhor, prepare momentos do seu dia para você orar, pedir a graça de Deus em favor do nosso país, da nossa nação, do mundo afora, né? Das pessoas que foram contaminadas, dos familiares que perderam seus entes queridos, né? Que Deus assim os abençoe e os fortaleça. Então, jejum não é só não comer. Jejum é buscar o Senhor, orar pelo país, orar pelas pessoas que estão doentes, orar pelas famílias. A gente tem uma cultura de que a gente tenta passar a perna em tudo. Então, vamos estar pegando esse tempo, vamos estar orando, vamos estar buscando o Senhor, vamos estar nos fortalecendo na palavra de Deus. Vamos aproveitar esse momento que Deus está nos dando de reflexão. Amém. Vamos orar então? Queria convidar você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, né, pedir a graça de Deus. Pai querido, nós louvamos, bendizemos o Teu nome por mais um dia que o Senhor nos concede de vida. Te agradecemos pelas misericórdias do Senhor que se renovaram nessa manhã sobre a nossa história e pedimos para que o Senhor nos abençoe, pedimos para que o Senhor nos dê uma manhã agraciada na Tua presença, que tenhamos momentos preciosos de aprendizado, de ensino nessa manhã, através da Tua palavra, da lição que nos será dada. Pedimos que o Senhor nos acompanhe, que o Espírito Santo do Senhor fale no nosso coração e que a presença do Senhor seja realmente intensa nas nossas vidas. Pai, obrigado por esse domingo que o Senhor nos proporciona reunir, mesmo como nós temos falado aí, mesmo através da mídia social. Nós louvamos o Teu nome também pelo privilégio que temos através da mídia de estar em contato com os filhos da Tua igreja. Por isso nós pedimos que assim o Senhor nos abençoe, dê um tempo precioso para cada um de nós nessa manhã.
Assim oramos e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. E queridos, deixa eu falar uma coisa aqui. Fala pra gente também a questão do microfone, tá? A gente colocou um microfoninho menor aqui para ficar mais fácil a captação do som, né? Para não pegar todo o ambiente. Então, qualquer coisa você vai compartilhando aí, o som não estamos ouvindo, ou está baixo, aí nós vamos tendo uma noção de como é que está aí, tá? Para acompanhar com você. Hoje diferente, você que está acostumado a me ouvir toda terça, quinta e domingo à noite. E hoje eu pedi para o nosso superintendente, o Marcos, para que ele trouxesse o estudo. Eu vou estar aqui acompanhando junto com ele, colaborando, se tiver necessidade, né? Porque eu acredito que ele já fez um bom preparo da nossa matéria, mas vou estar junto com ele, acompanhando, e eu vou focar também um pouco mais aqui, se alguém tiver alguma pergunta, tá bom? Deus abençoe a sua vida, tá bom? Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Nós vamos começar então a lição 9, os irmãos que estiverem com as revistas aí podem dar uma buscada nelas aí na casa. Só para estar comentando, a gente vai tentar ir fazendo isso aqui como uma conversa. Eu não vou tentar ser o menos monólogo possível. É uma lição importante, principalmente no momento que a gente está passando. Todas as lições são importantes, mas Sim. A gente pode falar o que sucesso vai falar do coronavírus, né? Por exemplo, o que tem a ver uma coisa com a outra. Mas a gente vai estar chegando lá. Nós vamos estar abrindo as nossas Bíblias, os que já tiverem com a Bíblia na mão, em 1 Crônicas, capítulo 21, que é o texto que está aqui na nossa revista, lição número 9, página 30. 1 Crônicas, capítulo 21. É engraçado, pastor, que esse texto eu li ele há muito tempo atrás, e eu sempre ouvia as pessoas citando ele e nunca tinha voltado para ler ele. Eu assumo que quando eu li da primeira vez, faz uns 2, 3 anos atrás, eu não entendi o que aconteceu, mas eu estudei essa lição ontem e ela me deu uma visão melhor desse texto. É bom voltar. Ele fica meio solto, né? Agora você pega ele com mais. Quando eu li ele, eu estava lendo a Bíblia inteira. Sim. Então você vai lendo, às vezes você dá aquelas piscadas, assim, você não sabe o que aconteceu, né? Sim. Mas, voltando ao texto, irmãos, 1 Crônicas, capítulo 21. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Davi disse a Joabe e aos chefes do povo: vão e levantem o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e tragam-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então Joabe disse: que o Senhor, seu Deus, multiplique este povo 100 vezes mais. No entanto, meu rei e senhor, não são todos eles servos do meu senhor? Por que o meu senhor requer isso? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Então Joabe saiu e percorreu todo o Israel. Depois voltou para Jerusalém. Joabe apresentou a Davi o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam a espada, e em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Tudo isso desagradou a Deus, e por isso castigou ele a Israel. Então Davi se dirigiu a Deus, dizendo: cometi um grande pecado ao fazer tal coisa. Mas agora peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Então o Senhor falou a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vá e diga a Davi: assim diz o Senhor, eu lhe ofereço 3 opções. Escolha uma delas, para que eu execute contra você. Gade foi falar com Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolha o que você quer, ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses você seja consumido diante dos seus adversários, sendo alcançados pelas espadas dos seus inimigos, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra e o anjo do Senhor causam destruição em todos os territórios de Israel. Diga agora, que resposta devo dar ao que me enviou? Então Davi disse a Gade: estou muito angustiado, porém é preferível que eu caia nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, não quero cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou a peste a Israel.
e morreram 70.000 homens do povo de Israel. Deus enviou um anjo a Jerusalém para destruir. Quando estava por destruí-la, o Senhor olhou, mudou de ideia quanto a este mal e disse ao anjo destruidor: Basta, retire a sua mão. O anjo que estava sobre a eira de Ornã, o Jebuseu, o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Davi ergueu os olhos e viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, vestidos com panos de saco, se prostraram com o rosto em terra. Davi falou para Deus: Por acaso não fui eu que mandou contar o povo? Eu é que pequei e fiz este mal. Mas essas ovelhas o que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, e que a tua mão seja contra mim e contra a casa do meu pai, mas não contra o teu povo para o castigar. Então o Senhor disse a Gade que mandasse a Davi edificar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Davi foi segundo a palavra que Gade havia falado em nome do Senhor. Ao voltar a Ornã, viu o anjo, e seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Ora, Ornã estava debulhando trigo. Quando Davi estava indo ao encontro de Ornã, este olhou e viu Davi, e saindo da eira se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. Davi disse a Ornã: Dá-me este lugar da eira, a fim de que edifique nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Venda-me este lugar pelo seu devido valor. Então Ornã disse a Davi: Que o rei, meu senhor, a tome para si e faça dela o que bem quiser. Eis que dou os bois para o holocausto, o debulhador de cereais para a lenha e o trigo para as ofertas de cereais. Dou-lhe tudo. Porém, o rei Davi disse a Ornã: Não, eu vou comprar pelo seu inteiro valor, porque não tomarei o que é seu para dar ao Senhor, nem oferecerei holocausto ao que não me custe nada. Davi pagou Ornã por aquele lugar 7,2 quilos de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, que lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu sua espada na bainha. Naquele tempo, ao ver o Senhor que o Senhor lhe havia respondido na eira de Ornã, o Jebuseu, Davi ofereceu sacrifícios ali, porque naquele tempo o tabernáculo do Senhor que Moisés havia feito no deserto e o altar do holocausto estavam no alto de Gibeão. Davi não podia ir até lá para consultar a Deus, pois estava com medo da espada do anjo do Senhor. É um texto comprido, bem longo, difícil às vezes, se você passar direto por ele, você não pode até não perceber o que aconteceu aqui. Mas vamos pensar em Davi. Davi começou como um pastor de ovelhas, rejeitado até pelo próprio pai, excluído pelos irmãos, um pequeno, jovem, moleque, no meio do nada. Em algum momento da vida de Davi, ele é chamado, ungido para ser rei de Israel, sendo ninguém. E no momento em que ele enfrenta o gigante, todo mundo conhece a história de Golias, no momento que ele enfrenta aquele gigante, todos aqueles homens em suas armaduras, suas armas, seus arsenais de guerra, todo mundo preparado, todo homem grande, forte, e ele, pequenininho ali, lá no fundo do vale, catando as pedrinhas dele, para ele enfrentar o gigante. Esse era Davi. Davi, então, viria a se tornar um grande guerreiro. Davi viria a conseguir muitas vitórias no nome do Senhor. Davi venceria os inimigos de Israel. Davi viria a ser perseguido, então, pelo aquele que ele jurou servir, Saul. Davi seria coroado rei. Davi tornaria Israel um império. Davi faria o mundo, os seus inimigos tremerem, só pelo fato de seu nome. Aquele pequeno garoto que Deus usou e deu força, agora estava no auge do seu poder. Ele estava no auge da glória do reino de Israel. E aí, quando a gente pode voltar ao primeiro versículo do capítulo 21, então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi. No auge do sucesso de Davi, Satanás lhe passou a rasteiro. Sim. Ele estava ali, por todos os tempos ele tentou Davi, todo o tempo da sua vida Davi foi tentado por Satanás a descumprir os mandamentos de Deus. Nunca fez, a não ser em alguns poucos casos. Mas ali agora, no seu auge do seu sucesso, ele comete um pecado que traz ira de Deus sobre o povo de Israel.
ele cai na tentação de Satanás. Antes ele caiu na tentação da sua carne, mas agora ele foi enganado por Satanás. Em que ele foi enganado por Satanás? A gente passa por esse texto, pastor, e a gente vai lendo. O que Davi fez? Ele pediu para contar ao povo. E aqui diz que Deus não gostou disso. Não tinha necessidade. Qual que era a necessidade de Davi contar ao povo dele? O que ele queria contando ao povo dele? O que ele queria atingir? O que ele queria ver? O que ele queria mostrar? O que ele queria provar para si mesmo ou para mais alguém? Acho que mais para si mesmo do que para qualquer um, que ele tinha contando ao povo de Israel. E engraçado é que eu li nos comentários e fala que esses primeiros 6 versículos, que você vê Davi dando a ordem e Davi mandando executar essa ordem desse censo, não aparece o nome de Deus em nenhum deles. Sim. Davi, ele era reputado como o homem segundo o coração de Deus, porque tudo que ele fazia, ele pedia o conselho de Deus. Tudo que ele fazia, ele buscava os profetas, ele buscava a Deus em oração e ele tinha a resposta do que fazer. Mas agora Davi toma uma decisão, sem consultar a Deus, sem pedir permissão para Deus, só porque quis. Mas só por isso, ele tomar uma decisão, qual foi o grande pecado de Davi? Que ele foi derrubado por Satanás aí. Bom, se vocês voltarem à imagem daquele pequeno pastor no fundo do vale, pegando pedrinhas, se sujeitando a Saul, mesmo que Saul querendo matá-lo, se sujeitando à autoridade de Saul, você vê esse pequeno garoto que andava seguindo as leis de Deus. Você vê agora um homem que manda que se contem todo o povo de Deus, e quando Joabe, aquele cara que esteve do lado dele, todo momento, lutou com ele durante toda a história dele, o questiona, dizendo: Senhor, isso vai desagradar a Deus, meu rei. Davi prevalece contra ele, não escuta o que o seu amigo, seu companheiro lhe disse. Ele ficou cego, ficou surdo. Não sei quem já subiu um monte. Eu uma vez fui no Pico do Jaraguá, lá em São Paulo, acho que foi o lugar mais alto que eu já subi na minha vida. Sou um brasileiro, a gente vive em terra plana, né? Mas, principalmente imprudente, a gente não tem um morrinho para esconder nós do sol. E é engraçado, você vai subindo, você escuta aquele zumbidinho no ouvido, vai mudando a pressão do corpo, né? Fica mais difícil escutar, as pessoas precisam falar mais alto para você ouvir, quem não está acostumado com a altura. Aliás, até me lembro de uma história, quando eu fiz faculdade de História, o professor falava da questão de quando os espanhóis conquistaram os Andes, que eles demoraram décadas para conseguir ter um filho no Andes, o povo que se assentou lá. Porque era tão alto que faltava ar e a criança nascia morta. Se a pessoa quisesse ter um filho, tinha que descer do morro, das montanhas. Mas o povo que morava ali já era acostumado e tinha esses filhos. Demorou décadas para esse povo se acostumar a ter esses filhos na montanha. Então a altitude, ela traz dificuldades da gente enxergar, da gente viver, da gente ouvir nosso próprio coração, nossa consciência. Não o coração, porque o coração é corrupto, mas a consciência, que é o Espírito que está em nós. E essa altitude às vezes também nos cega, porque as coisas lá embaixo ficam tão pequenininhas, né? Quem já subiu no alto de um prédio ou estava num consultório, algum lugar alto assim, você olha para a rua e as pessoas parecem umas formiguinhas. Todo mundo pequenininho. E Davi, nesse momento, ele estava no auge. Ele estava no mais alto que ele conseguia chegar. E ele olhou para aquele amigo dele e ele não deu ouvidos. Ele ouviu como mais um funcionário dele. Então ele toma uma decisão. E ele toma essa decisão atropelando todo mundo. E mais para frente vai dizer que Joabe não contou algumas tribos de Israel porque ele achou abominável o que Davi havia pedido para ele. E que tribo eram essas, uma dessas tribos? A tribo de Levi. Levi e Benjamim. Mas qual era o problema com a tribo de Levi, pastor? Não era você contar. A tribo de Levi, ela foi separada para o sacerdócio, ela foi separada para servir na casa do Senhor, e Davi estava contando ela para a guerra. Os levitas. Os levitas, pela lei, não podiam tomar a espada para ir para a guerra. E Davi quer contar os levitas, e Joabe fala: eu não vou contar levita nenhum. É aquela velha situação de que ou você obedece à autoridade sem autoridade, ou você obedece a Deus que tem autoridade.
Deus falou para não contar os levitas para levar para a guerra. Eu não vou contar os levitas. Pode ser Davi, pode ser Salomão, pode ser quem for que está mandando. Eu não vou. Mas qual que é o problema aqui? Voltando ao tema da nossa lição, sucesso. Davi estava no auge do seu poder, que ele queria saber quanto, e ele começou a achar que esse sucesso dele, penso eu que ele começou a achar assim, não estou no coração dele, nem fala isso na Bíblia, né? Que esse sucesso dele devia ser o poder dele, o poder do seu exército. Então ele manda contar quantos soldados ele tinha à disposição se ele quisesse ir para a guerra, quão seguro estava o sucesso dele, quanto ele podia aumentar ainda mais. Queria medir, quanto eu consegui, quanto é o meu poder, quanto é o meu sucesso, o que eu consegui. Eu tirei Israel de um povo tribal, que ficava em briguinhas entre cada tribo, espalhados pelos campos do Jordão, pelos pedaços em volta do Jordão, apanhando dos filisteus e dos vizinhos, e fiz um reino. Esse reino se estabilizou e era maior que se vai pegar o estado do Espírito Santo e Rio de Janeiro juntos. Era um reino grande para aquela região, para aquela época. Imagina administrar um rei administrar aquilo tudo. A gente pode pensar, nossa, hoje nós temos países igual a Rússia, China, aqueles negócios gigantes, mas eles não tinham essas ferramentas que a gente tem hoje, existem hoje para administrar um país gigante. Você vê, todos os que nasceram depois, que foram muito grandes, não duraram muito tempo. Temos a Babilônia, temos a Síria, temos a Pérsia, temos a Macedônia, que não durou nem a morte do rei deles. É difícil você governar um reino muito grande naquela época. E Davi, ele estava com aquilo, ele estava em paz. Então ele quis mostrar, ver qual que era o sucesso, o poder dele. E quanto que estava o povo de Israel? Nós crescemos, quanto que nós chegamos, onde nós estamos. E havia uma promessa de Deus a Abraão: eu te multiplicarei os seus filhos como as estrelas do céu. Isso pode pôr em xeque um pouco essa ação de Davi, essa confiança nessa promessa. Deus ia cuidar disso, tanto que Joabe fala: Deus multiplique esse povo. Davi achou que era a glória dele, o poder dele que ia fazer isso. Ou a espada, o poder, o militar dele, sua própria conquista, o seu sucesso. E você transgride, você não é que transgride, mas você duvida. Você põe em xeque: será que Deus está cumprindo essa promessa mesmo comigo? Ele está me dando aquilo que ele prometeu a Abraão? Então eu vou contar. Quero saber quantos tem. Deus mandava alguns censos de vez em quando. Deus ordenava alguns censos, mas era para Ele que pedia, Ele que ordenava, para que o povo visse que Ele estava cumprindo a promessa dele. Mas quando você toma a iniciativa de fazer essa conta, você está querendo mostrar, ou está com dúvida. Ou você está querendo mostrar que Deus está errado, ou você está duvidando do que Ele prometeu. Então o resultado disso, depois desses 6 versículos em que ninguém fala de Deus, Davi não fala de Deus, Joabe fala, mas Davi não fala de Deus, não quer nem saber do que Deus acha da situação, Deus aparece. Eu gosto do como o autor ele vai tratar aqui na revista, é como que quando Deus aparece, ele vai pôr Davi na cadeirinha: senta aí que eu vou te mostrar quem é que manda. Quem é que tem autoridade aqui? Quem é que tem poder? Não é você. Agora, você achou que podia mandar, você achou que podia sair ordenando, você achou que seu poder, seu sucesso subiu sua cabeça, você achou que você era o dono de tudo aqui. Então vamos fazer o seguinte: te dou 3 opções. Você não pode escolher nenhuma outra. Você tem essas 3 opções e as 3 são ruins. Não existe menos pior aqui, nem a mais pior. As 3 são ruins. Escolhe. Agora eu quero ver o que a sua glória vai fazer para você sair dessa situação. O que o seu sucesso vai fazer para você sair do buraco que você se enfiou. Você cavou a sua cova. E agora para onde você vai? Agora você vai ter que escolher: ou você quer perecer nas mãos dos seus inimigos, ou seu povo vai passar fome, ou seu povo vai morrer com peste. A gente vê que rapidamente, quando Davi recebe o censo, vê aquilo ali, e Deus se desagrada, ele rapidamente já percebe: fiz besteira. Não era para eu ter feito isso. E ele mesmo clama ao Senhor. Sim. E ele mesmo pede
Misericórdia ao Senhor, e o Senhor vem e está aqui, escolhe. E Davi, ele mostra essa questão do homem que se arrepende. Ele cometeu o pecado, caiu na ruína, desonrou o povo diante de todo o reino de Israel, porque ele representava Israel diante de Deus. Isso é uma coisa de um líder. Aquele que está à frente recebe aquele negócio muito dado, muito é cobrado. Nós que estamos aqui à frente, nós representamos todos que nós servimos. Nós servimos o povo, mas nós nos colocamos diante de Deus por esse povo. E Davi era aquele representante daquele povo. E quando ele peca contra Deus, ele peca por todo o povo. Todo o povo é levado a pagar aquele pecado. Então o tiro saiu pela culatra. Ele achou que, eu quero ver qual que é o poder do meu reino. Agora você vai perder. Vai ver o poder do seu Deus. E você vai perder o poder, vai ver seu reino diminuir e o poder de Deus crescer. Para que você lembre que quando você estava menor, você estava mais forte. Quando você estava no pior, nas piores situações, quando você estava sendo perseguido por Saul, quando você foi servir aos filisteus, toda aquela situação, eu que te protegi, eu que te guardei, eu que pus essa coroa na sua cabeça. E para você agora achar que é independente, poderoso, e vai se rebelar, voltar contra mim, esquecer de mim, simplesmente fingir que eu não estou aqui? Deus se mostra a Davi. Isso me lembra bastante a questão de Jó. Jó é um livro que tem quantos capítulos? 40 e tantos capítulos. E eu acho engraçado porque toda pregação que eu ouvi de Jó, eu não vi o pastor pregando em Jó ainda, mas toda a pregação que eu ouvi em Jó, as pessoas geralmente pregam o capítulo 1 e o último. Ninguém lê aquele diálogo todo que tem entre Jó e seus amigos. E é uma questão em que Jó, mesmo que põe Deus como errado. Não, Deus, você está sendo injusto, eu não fiz nada. Por que eu estou sofrendo isso? Por que eu perdi tudo? Não sei o que. O Senhor está errado, eu estou certo. Aí então Deus aparece para ele, igual ele aparece para Davi. Deus aparece para Jó, igual ele aparece para Davi, e ele dá uma lição bem parecida. Quem é você? Deus pega Jó e fala, beleza, Jó, você se acha sábio, muito inteligente. Onde sai o vento? Onde começa a luz? Onde estava você quando eu medi as águas? Onde estava você quando eu fiz o mundo? Quem é você perto do Leviatã? Quem é você perto desses bichos que eu criei? Eles são monstros que têm poder e você é quem? Você precisa de uma lança para atacar eles e a lança vai quebrar quando você bater nas costas deles. Olha o meu tamanho, olha quem eu sou e você está me questionando. Deus dá a mesma lição que a Davi, ele deu a Jó. Tipo, não me questione, obedeça. Porque Deus, ele tem toda a sabedoria. Deus, ele é onisciente, ele é onipotente. Ele tem toda a honra, o direito. Ele tem todo o poder. Ele governa o mundo, ele é o rei do mundo. Temos que lembrar que Israel não era uma monarquia, onde um rei absoluto governava sobre tudo. Israel era uma teocracia. O rei estava ali ungido por Deus para executar os mandamentos de Deus e cumprir a palavra de Deus. E ele só tinha autoridade enquanto ele seguisse esses princípios. E quando Davi abandona isso, porque sua ganância, seu sentimento de sucesso ultrapassa a sua consciência por um momento, Deus chama ele de volta. Ô Davi, peraí, quem é tu mesmo? E Davi lembra. Davi se quebra, se põe em pano de saco. Davi se humilha e pede perdão. E ele escolhe cair na mão de Deus. Não cair na mão dos homens, nem cair na mão da fome, mas ele escolhe cair na mão de Deus. Porque o anjo do Senhor feriria Israel. Deus feriria Israel com peste. Então ele fala, eu prefiro cair na mão do Senhor, porque eu sei que suas misericórdias não têm fim. E ele se joga aos pés de Deus. E vem a morte, vem a peste. E Davi vê o anjo do Senhor.
está com a espada desembainhada sobre Jerusalém. E a peste está vindo, as pessoas estão morrendo, seu povo está morrendo, e Davi se põe em pano de saco e vai até aquele lugar. O pastor me corrige se eu estiver errado, mas esse lugar que eles vão agora, que ele vai lá e sacrifica ao Senhor, Davi vê o anjo naquele lugar, e o anjo está soltando a peste em cima de Jerusalém. Davi vai até lá em pano de saco, encontra Ornã e oferece ali sacrifício. Aquele lugar viria a se tornar o templo de Salomão. Aquele lugar foi onde Abraão foi provado. Aquele mesmo lugar, Davi vai para se humilhar diante de Deus. O Monte Moriá. E é engraçado, não é engraçado, mas é uma prova. Uma vez eu vi Augusto Nicodemos falar que quando você percebe que alguém se converteu é quando toca no bolso, né? Porque Davi chegou lá e com certeza o Ornã estava vendo o que estava acontecendo ali, aquela peste, as pessoas morrendo, e Davi fala, a gente veio sacrificar aqui ao Senhor, a gente veio aqui pleitear com o Senhor, para que acabe a peste. Então, Ornã já fala, não, eu te dou tudo, você pode ficar com a terra, eu vou te dar os boi, vou te dar a madeira, vou te dar tudo que você quiser. Davi fala, não, eu vou pagar, porque eu não posso dar um sacrifício que não me custou nada. Eu fiz o erro, e eu vou tirar de você para dar para Deus? Não, o erro foi meu, então eu vou te pagar tudo que você está me dando. Tudo que essa terra, os boi, quanto vale? Eu vou pagar. E Davi se joga ali diante de Deus e fala, Deus, o pecado é meu, não é desse povo. São só ovelhas. Ferem a minha casa do meu pai, mas deixa esse povo sobreviver, não fere o seu povo. E Deus se move, age ali, o anjo embanha sua espada e acaba a peste ali. E isso é interessante porque você vê todo esse arco de um garoto que começou pequeno, que subiu no auge e caiu em pecado. Na tentação de Satanás, ele cai em pecado. Mas Davi ainda é aquele homem segundo o coração de Deus. Ele cai em pecado, mas se arrepende, verdadeiramente se arrepende. Não é um arrependimento fingido de alguém que simplesmente quer parar a peste para que ele possa continuar expandindo seu reino e viver em paz. Davi se arrepende, assume o pecado e pede que o castigo caia sobre ele e não sobre aqueles que ele lidera. Senhor, sobre a minha casa e a casa do meu pai, joga essa praga sobre mim. Não mate essas ovelhas, seu rebanho, que são seu. Eu só estou aqui fazendo um intermediário. O rebanho é seu. Não fira eles, fira mim. Nesse arrependimento, Davi o pecado é perdoado e é restaurado. Isso agora a mensagem, uma aplicação para nós, que mesmo quando esses pecados, que esses ídolos sobem ao nosso coração e eles nos derrubam, Deus está ali para aceitar nosso arrependimento. Deus está ali para receber aquele pecador, aquele crente que peca e se arrepende do seu pecado de verdade. E que se prostra diante de Deus. Que se coloca diante de Deus e assume sua culpa. É igual o pastor sempre fala. Ninguém quer chegar lá e falar, Senhor, eu sou um mentiroso. Ah, eu menti. Davi chega ali, assume quem que ele é. Assume o que ele fez e pede o castigo sobre ele. Nós temos um ponto a mais, né? Alguém já sofreu castigo por nós. Jesus já pagou na cruz. Nós já estamos mortos. Nós já morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo. Quando nós descemos a água, nós somos sepultados com Ele, e quando nós voltamos, somos ressuscitados com Ele. Cristo já tomou nossa culpa e já pagou o nosso pecado. Não quer dizer que não terá consequências. Acredite, irmão, se você no seu sucesso, você tem uma empresa gigante e você tem uma secretária bonita e traz sua esposa, as consequências desse mundo vão vir. Você vai ter que pagar as consequências do seu pecado, mas a culpa, o castigo eterno daquele pecado, nós podemos crer que já foi pago e a gente pode buscar o arrependimento, a gente pode se arrepender, nos colocar diante de Deus e pedir para que Ele nos perdoe. E Deus está pronto a dar esse perdão. Cristo está ali, seu sangue, pagando nossa dívida.
E a gente busca esse sangue em arrependimento. O que eu tinha falado que essa questão do sucesso pode entrar no nosso problema de hoje em dia? O que o senhor acha, pastor? Eu acho que é o que está acontecendo, na verdade. Pode entrar não, já entrou. Eu acho que existem muitas pessoas que estão atrás do sucesso, né, de ter, de ser, de toda essa realidade e faz como Davi fez, né? Se esqueceu da essência. Eu acho que esse é o problema que a gente tem vivido no nosso século. O quanto a gente, por exemplo, a mídia é uma grande questão, né? É um grande problema. Já respondo, Eliana, para você. Eliana Pacheco aqui está fazendo uma pergunta. A mídia, por exemplo, é um grande problema. Hoje a gente fica... Pastor Júnior, que foi meu pastor em Mogi Guaçu, ele está na igreja presbiteriana Filadélfia, em Sorocaba, e acho que semana passada, ele escreveu algo interessante, né? Por exemplo, nós estamos vivendo um momento onde os nossos cultos, as nossas devocionais, as coisas estão acontecendo online. Nós estamos aqui na igreja, nós dois, a Eliana, que está ali, Eliana que está ali junto com a gente, né? Tem a Eliana Pacheco, que está aqui perguntando o livro, e tem a Eliana que está acompanhando a gente aqui hoje. Estamos no culto online porque a igreja está vazia. E ele falava mais ou menos assim, que a gente tem que tomar cuidado agora com o nosso coração, para que nós não fiquemos medindo quantos espectadores têm acompanhado, para que o nosso ego... Olha, conseguia 100 pessoas assistindo. 400 pessoas assistiram meu vídeo. Isso é grave, exatamente. Ou seja, algumas pessoas vão basear isso como um sucesso e esquece da essência. Na verdade, a gente não está aqui como prerrogativa de alcançar milhares de pessoas para o nosso ego. A prerrogativa de nós fazermos tudo isso que nós estamos fazendo é que as ovelhas do Senhor que foram responsabilizadas a nosso cuidado sejam alimentadas. Então, essa é a nossa preocupação. Então, é um detalhezinho da realidade que nós estamos vivendo hoje. Se nós não focarmos o nosso coração no Senhor, nós vamos correr o risco de achar que o sucesso é o que vai mostrar as questões da nossa vida, como Davi correu esse risco aqui. E a gente precisa olhar para essa história, colocar o pé no chão e falar: opa, pera um pouquinho. O meu sucesso não é a medida de quantas pessoas me acompanham, o meu sucesso não é a medida de quantas pessoas eu alcanço, o meu sucesso é a medida do quanto eu sou fiel a Deus e o quanto, através da minha fidelidade, a igreja a qual eu sou responsável está sendo alimentada. E aí a gente vai trazer nas áreas da nossa vida, né? O sucesso não é por aquilo que você conquistou, por aquilo que você tem, mas o sucesso é o quanto você honra a Deus com quem você é e com o que você tem. Lembrar que os últimos serão os primeiros, né? O cara que quer sentar na frente do casamento tem que tomar cuidado do noivo não pegar e falar: tem um convidado aí que vai sentar aqui, senta lá no fundo. Entendeu? Então, eu acho que essa questão que a gente tem que tomar cuidado, você falou bem na introdução, né? Quando a pessoa está muito alta, ela esquece de onde ela estava. Talvez ela esquece de quem deu sabedoria, quem capacitou, quem levou ela a estar onde ela está. Davi é um grande exemplo disso. E traz o foco para si, onde o foco nosso nunca é para nós, né? É para que Deus seja honrado, para que Deus seja glorificado, para que Deus seja exaltado. Então, a busca do sucesso é muito perigosa, como a busca da prosperidade hoje em dia, né? Prosperidade não tem nada a ver com a vida financeira, biblicamente falando. É uma outra área que isso aí pode entrar. Sucesso. Exatamente. Quando o sucesso se torna um ídolo, e diante de uma perspectiva de crise econômica que a gente está agora, o que pode acontecer? A pessoa vê esse sucesso que ela tinha se desfazendo. Exatamente. E vamos dizer, um crente que tem uma empresa e tem que demitir funcionário e a receita está caindo, e às vezes ele vai ter que fechar o negócio dele e buscar um emprego, ou simplesmente não tem o que fazer. Exatamente. E ele tinha esse ídolo no coração dele. É capaz, irmãos, nós somos humanos. Esses ídolos podem nascer no coração até dos crentes. E diante disso ele pode se desesperar. Porque a sua esperança foi colocada no ídolo e ele agora está vendo aquele ídolo desabar. Esse é sempre o problema com os ídolos, eles não ficam de pé. Um momento ou outro eles desabam e geralmente quem o idolatra desaba junto. Exatamente. E é nesse momento que a gente está aqui ensinando vocês
Para que, se você se colocar numa situação de que você está perdendo, tudo que você construiu com a sua vida está caindo. Nós não temos uma igreja aqui de irmãos abastados. Somos um bairro simples, são pessoas simples. E é fácil a gente já enfrentar esse problema de que a crise está atingindo a gente, atinge os irmãos, nossos irmãos aqui primeiro. E a gente não pode se desesperar. Eu vi uma frase do John MacArthur. Foi semana passada, foi uma conferência que iria ter nos Estados Unidos e foi cancelada e eles fizeram a conferência online. Os pastores fizeram live. E ele fala disso aí, que nós como cristãos, diante dessa crise, devemos ser os mais estáveis, os mais sábios, os mais preparados, os mais esperançosos. E ele diz uma frase que foi muito marcada na minha cabeça, porque o pior que pode acontecer comigo é o melhor. Exatamente. Que diante de uma crise sanitária, uma crise de saúde, o pior que pode acontecer é eu morrer. Mas para mim, é o melhor. Melhor é Cristo, estar com Cristo. Então a gente está carregado da esperança. Nós estamos carregados da fé, nós estamos carregados da vida que transcende esse mundo. Uma vez eu vi um vídeo aqueles dois deuses de teologia, tratando das crônicas de Nárnia. E tem um livro da crônica de Nárnia em que eles são levados para um submundo onde não há luz, não tem sol, não tem árvore, não tem nada. E eles são feitos à cabeça dele a ponto que eles nem lembram mais do sol. Não lembram mais da luz, não lembram mais do mundo lá em cima, pela feiticeira que prendeu eles ali. E o que faz eles se revoltarem contra aquilo é que a mulher fala isso com eles, a cobra, né? Ela tem até um formato de serpente no livro. A serpente fica na orelha deles e fala: não existe esse negócio de sol, não existe esse negócio de árvore, o que vocês estão querendo? Esse aqui é o mundo que existe, que não sei das quantas, isso é tudo que existe para vocês. E tem o personagem, ele diz assim: bom, se isso é tudo que existe, pode ser tudo que existe, não é suficiente. Nosso sucesso de ter tudo o que Jesus disse, ganhar um mundo, o mundo não é suficiente. Só quem já atingiu um nível desse, às vezes, e parou, percebeu que não conseguiu nada. Porque nosso coração, como diz Eclesiastes, é voltado à eternidade. Nós não fomos criados para o tempo, para esse mundo. Nosso coração foi criado à imagem e semelhança. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos levados a Ele. Nosso espírito volta a Ele quando nós morremos. Sim. Nós somos levados a Ele. Ele é a nossa casa. E quando a gente, diante do nosso sucesso, desmoronar, ou dessa busca insaciável do sucesso se tornar um ídolo, isso não pode tirar nossa esperança quando ele cai. Nós estamos chamados, Deus está destruindo esse ídolo de muitos corações, para que a gente volte nossos olhos e esperança a Ele. Volte nossos olhos à eternidade. Nós, como cristãos, sejamos aquela âncora, aquela rocha no meio dessa crise. Nós temos aquele irmão que está sofrendo, ou aquele amigo que nem é da igreja, mas está perdendo tudo. Eu mesmo trabalho numa empresa que é bastante grande, são mais de 300 famílias ali, empregadas, e o temor, eu trabalho junto perto com os meus diretores, e o medo que essa crise pode trazer é muito grande, porque não é só impacto para a empresa, é impacto para aquelas famílias, Sim. É impacto para aquelas pessoas, é impacto para mim. E a gente tem que ser aquela rocha de estabilidade. Você está no seu serviço, você está no seu local de trabalho, você está na sua faculdade, onde as pessoas estão desesperadas com o tal do coronavírus, ou no seu emprego, o seu chefe está com medo de perder tudo. Você tem que ser aquela rocha que vai se manter firme e lhe guiar, porque mesmo que ele perca tudo, ele pode recomeçar. A esperança não acaba aqui. Nossa esperança não é só para essa vida. Nosso sucesso não é ganhar este mundo, mas ganhar o mundo vindouro. Nosso sucesso é agradar a Deus, é servir a Deus, é servir nossos irmãos, é ser servo. Exato. É refletir a imagem de Deus, que manchou-se com o nosso pecado. Mas nós somos chamados a, cada dia, limpar um pouco esse espelho, passar o alvejante, que é o sangue de Cristo sobre ele, e limpando para que mais de Deus reflita de nós para os outros. Para que os ídolos que não estão só no nosso coração, mas nos corações dos outros, sejam atingidos por essa luz. Ídolos não gostam de luz, gente.
Ídolo gosta de ficar no escurinho. Ídolo gosta de ficar escondido ali, sem que ninguém perceba que ele está ali e ele governa. Ele, às vezes, faz a pessoa querer se exaltar, mas ele mesmo não se exalta. Ele fica quietinho, escondidinho ali. E a gente, como cristão, devemos ser luz para o mundo. Nossa luz tem que chegar lá e mostrar, olha o que tem aqui dentro do seu coração. É pior do que um câncer, que vai te matar a sua carne, mas isso aqui vai matar a sua alma. Mais alguma coisa a acrescentar, pastor? Não, acho que a grande questão é essa, é aprender o que Davi aprendeu, né? Às vezes, Deus nos permite que a gente viva algumas circunstâncias para que nós não nos percamos por completo, né? Para que o nosso coração não se perca da centralidade dele na nossa vida. Então, às vezes eu ouvi isso, eu vou parafrasear o que eu ouvi. Às vezes Deus permite circunstâncias que você se acha cabisbaixo, cabeça baixa, é para que você volte a refletir que a sua cabeça precisa estar erguida. Ou seja, às vezes existem circunstâncias que Deus permite para que o seu coração, ou permite que aconteça que o seu coração se angustie para que você volte à essência da vida dele na sua vida. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, sim, com essa busca pelo sucesso. A mídia, de uma forma em geral, tem feito isso. Você é feliz, você será feliz quando você for bem sucedido. Você ficará satisfeito quando você tiver sucesso. Mas você olha para as pessoas que têm sucesso hoje. Que vida que levam, não é? Uma vida vazia, sem sentido, igual Salomão falou. E assim, não vive na verdade, né? E eu prefiro não ter sucesso e ter liberdade para viver. E ter sucesso em uma coisa, na minha intimidade com o meu Senhor. Eu acho que é isso que a gente precisa lembrar. O sucesso não está nas coisas que nós temos. O sucesso está em quem Deus é para a nossa vida. E o quanto nós ansiamos e queremos dele fluindo na nossa história. Davi teve um grande aprendizado. E acho que esse aprendizado é para nós. Aonde tem estado, né? Redundância, mas também não gosto dessa forma, dessa expressão. Onde está o nosso coração? Onde nós estamos buscando a nossa alegria? Aonde está a nossa satisfação? O que tem tomado conta da nossa vida? Como eu falei, eu acho que na última quinta-feira, se eu não me engano, já que nós estamos sofrendo aí todo esse processo da epidemia do coronavírus e temos a oportunidade de refletir, acho que Deus também pode estar permitindo esse coronavírus para a gente refletir um pouco quem Ele é para nós e onde nós estávamos. Seja uma oportunidade da gente fazer como Davi. Limpar a mesa. Limpar a mesa, limpar a casa, né? Se arrepender, pedir perdão e voltar para os caminhos do Senhor. Mas também lembre-se, né? Não adianta limpar a casa e deixar ela vazia. Porque se ela ficar vazia... Tem um bicho que gosta de casa vazia. E volta forte. Volta com os amigos. Volta com os amigos dele, 7 vezes. Mais forte. Então, acho que é hora de limpar a casa e dar a chave para o dono dela. Eu acho que essa é a grande questão que nós precisamos entender. Sucesso, dinheiro, bens, é bom, mas não é o suficiente. Não é a essência. O senhor falou uma coisa que me lembrou de uma questão. Uma vez eu ouvi um judeu, ele tem um programa de rádio nos Estados Unidos, e escutando ele narra ficou bem conhecido, isso aí está até naquele site que o senhor me passou, que ele narra sobre os 10 mandamentos. O nome dele é Dennis Prager. E ele relaciona os 10 mandamentos com a questão da liberdade. O povo estava saindo da escravidão, e todas aquelas leis os manteriam livres. E a gente, às vezes, isso é uma questão desde o começo. Adão e Eva, quando são tentados pela serpente, eles são tentados com um ganho que lhes libertaria de Deus. Então, as pessoas, às vezes, os ídolos, principalmente, por exemplo, o sucesso, eles vêm para nós como uma perspectiva de que nos trará liberdade. Eu ter muito dinheiro, eu ter sucesso, ser famoso, vai me trazer a liberdade para mim viver minha vida do jeito que eu quiser, ou ser livre para fazer coisas que eu quero fazer. Mas a verdadeira liberdade, a Bíblia nos ensina, é a liberdade que é em Cristo. É a liberdade de não ser escravo da nossa carne, de não ser escravo do pecado, de não ser escravo de um ídolo que se finge de bom, mas nos aprisiona. Paulo narra isso muito bem. Ele trata a nossa guerra. Ele diz assim: as armas da nossa milícia não são carnais.
mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Uma vez eu vi uma carta também pregando nesse texto, ele fala do grego, que a palavra fortaleza também serve para prisão. Essa prisão edificada por Satanás, que são esses ídolos no nosso coração, ele usa desses ídolos que a gente gera por nós mesmos, pela nossa própria concupiscência, e ele usa isso para nos prender. O povo acha que Satanás está no câncer, acha que Satanás está nessas coisas. Irmão, Satanás está enganando você. Esse é o alvo dele. Ele é o pai da mentira. Ele está em todo momento buscando usar aqueles ídolos que nascem em seu coração para te aprisionar ao pecado. E a palavra é a arma poderosa em Deus para destruir essas prisões, para quebrar isso, levar. E é engraçado porque ao nos tornar livres, nossos pensamentos são levados cativos à obediência de Cristo. Ali nós temos plena liberdade. Porque ali, quando você está no lugar certo, Salomão deixa isso muito claro no livro de Eclesiastes. Irmãos, leiam Eclesiastes, devagarinho, que é difícil, mas leiam Eclesiastes. 2 mundos, o mundo daquele que não conhece a Deus e o mundo daquele que conhece a Deus, um mundo que tem propósito e um mundo sem propósito. E quando você é livre do pecado, você vê as coisas no seu lugar. Você pode julgar. Isso é uma coisa que eu comentei com o pastor ontem. Quando a gente está em Deus, nossa mente está em Deus, nós buscamos a mente de Cristo, nossas coisas se colocam no seu lugar e o cristão é capacitado a julgar pela verdade. Temos muito essa frase, né? Não julgues, mas a Bíblia nos ensina que nós não devemos julgar, mas julgar pela verdade. Quando as coisas que vêm para nós devemos filtrar, é pela palavra, é pela verdade, é por essas armas poderosas em Deus. Quando o pecado, nosso ídolo, lança coisas sobre nós, nós devemos estar capacitados pela palavra a julgá-los pela verdade, que é a palavra, que é Cristo. O cristão ele se torna capacitado a julgar o mundo quando ele está na verdade, e assim ele não é enganado. Nós temos visto muitos irmãos, muitos líderes enganados porque eles perderam o foco de que onde eles devem julgar o mundo é pela verdade, que é a palavra de Deus. Então, irmãos, nós estamos aqui na maior escola do mundo, a escola bíblica dominical, que atinge mais pessoas no mundo de qualquer universidade ou escola estatal, ou pública ou privada. Nós estamos aqui que nos ensinamos de graça para vocês o ensino da palavra, da verdade, que o equiparar para julgar todo o mundo, tudo que vier contra você, tudo que vier para você, todas as questões, para que você seja livre das correntes do pecado, livre da escravidão do ídolo. Então, essa é a nossa missão. E é nisso que a gente diz que o muito é dado, o muito é cobrado. Porque eu sei que nossos irmãos do mundo hoje estão morrendo de fome, essa é a verdade. Eu sempre uso a linguagem de que Jesus usa, de que nós por muito tempo foi pega a luz, que era para estar em cima da mesa iluminando a casa, e foi colocada debaixo da mesa, e agora o mundo está na situação que ele está agora. A igreja se trancou, se voltou para dentro de si, e nós não iluminamos o mundo. Mas é porque nós buscamos outras coisas. Eu vi um pastor pregando que o maldito mais, que Paulo tanto briga na carta de Gálatas, o mais a circuncisão, o mais a lei, nós nos perdemos porque 200 anos brigando pelos mais, os malditos mais. E o mundo, nós esquecemos, nos trancamos nas nossas brigas e o mundo foi ante Satanás. Aí nós buscamos avivamento, nós buscamos essas coisas, irmãos, isso é o avivamento. Se ilumine na luz de Deus, na graça de Deus, e seja servo. Alguma coisa? Amém. Finalizar? Ninguém perguntou nada. Não, Eliana Pacheco, um abraço, viu, querido? Deus te abençoe em nome de Jesus. Eliana, ela é da minha época de Mogi Guaçu. Ei, rapaz, cresci com os filhos dela. 3 abençoados, saudade deles também. E Eliana, a gente está usando esse livro aqui, ó. Acho que vai sair de ponta cabeça, mas eu escrevi para você aí, tá bom? Da Didaquê, Ídolos do Coração. Não, vai sair de ponta cabeça não, vai sair espelho, né? Não vai sair espelho, vai sair ao contrário. Mas nós estamos usando na nossa igreja essa revista da Didaquê, Ídolos do Coração. Hoje nós falamos a lição 9 sobre o sucesso, tá bom?
mas é uma revista muito boa, tem tratado muita coisa importante para a nossa vida, para a nossa caminhada. E se você puder adquirir, adquira. Acredito que vai ser abençoador para a sua vida, como tem sido abençoador para a nossa igreja, tá bom? Aqui em Álvares Machado, né? A Igreja Presbiteriana em Álvares Machado, no Jardim Panorama, estamos nós aqui. E muito bom ter você com a gente, viu, Eliana? Deixa um abraço para a família toda aí, tá bom? Os filhos, os netos, já, a Eliana, gente boa. Bom, acredito que é isso, né? Ninguém tem pergunta, ninguém fez pergunta nenhuma. A Eliana que está acompanhando a gente aqui, tem alguma pergunta, Eliana? Amém. Benção, Marcos. Vai dar mais aula, viu, querido? Fica tranquilo. Tem. O superintendente é benção. Tem que botar esse povo para dar aula, né? Fica só o pastor falando. Tem que botar esses meninos bons para dar aula. E é muito bom, viu? Então, Tem um recado para dar? não, ó, os nossos recados são as programações semanais. Terça-feira às 20 horas, nós temos agora, né, nesse momento de corona, nós temos a devocional às terças e às quintas às 20 horas, a live no nosso Facebook. Domingo, hoje à noite às 19h30, temos o culto aqui na igreja, eu venho para cá também para fazer o culto. E a partir de hoje, né, estamos também iniciando as escolas dominical aqui também no domingo de manhã, tá bom? Então, pode nos acompanhar, o vídeo vai ficar salvo aí no Face também. Vai para o YouTube. Tá? Pode estar junto com a gente, vai para o YouTube. Se você ainda não se inscreveu no nosso YouTube, nos ajude, precisamos de pelo menos 1.000 inscritos para fazer a nossa live pelo YouTube. Por que a gente tem falado sobre isso? Deixa eu explicar uma coisinha aqui, a gente já vai encerrar. Nem todo mundo da nossa igreja tem Facebook. Algumas pessoas não têm Facebook. Então, o que eu faço? Eu termino as lives, eu baixo o vídeo, carrego no YouTube, jogo para o YouTube. Aí do YouTube eu pego o link e jogo no WhatsApp da igreja para que aqueles que não puderam acessar simultaneamente junto com a gente tenham acesso depois. Então, nós gostaríamos de conseguir fazer a live também pelo Facebook. Eu sei que existem outras formas, a gente tem trabalhado a respeito disso, de fazer pelo computador, com uma câmera melhor. A gente não tem uma câmera ainda de tanta qualidade para a gente fazer pelo computador, por isso a gente tem feito pelo celular. Mas se nós tivermos mais de 1.000 inscritos no YouTube, né, Igreja Presbiteriana Jardim Panorama, nós vamos conseguir fazer a live pelo celular, como a gente está fazendo aqui. Então, você que tem nos acompanhado, tem assistido, você que faz parte do grupo do WhatsApp da nossa igreja, do Facebook, perdão, da nossa igreja, nós temos quase 1.000 pessoas com amigos no grupo do Facebook da igreja. Então, faz lá rapidinho, se inscreve lá. Num dos momentos vai ter o link do YouTube, se inscreve lá, ajuda a gente para nós fazermos aí também os nossos cultos online, tá bom? Deus abençoe sua vida, Marcão, bênção de Deus continue te usando. Você vai orar para encerrar? Já que você deu a aula, eu orei começando, você ora e encerra e a gente vai na bênção. Não, vocês pegam os vídeos, compartilham nos grupos, compartilhem com seus amigos. Se alguém tiver dúvida sobre algum tema, alguma coisa, jogue isso para essas pessoas. Se você está trabalhando com alguém que está muito preocupada, passe os vídeos da igreja para ele que está assistindo. A gente está tentando manter o mais curtinho possível. A gente vai estar pensando em fazer pequenos cortes para a gente conseguir estar mandando pelo WhatsApp para os irmãos, vendo questões mais específicas desses vídeos maiores. Irmãos, ajudem a gente, que a gente quer ajudar vocês. Amém? Amém. Vamos estar orando. Senhor Deus, nos colocamos aqui, Senhor, na Tua presença mais uma vez esse dia. Amém. Para te agradecer, Senhor, pelo que o Teu Espírito esteve aqui conosco e nos acompanha em toda a nossa vida. Ele nos enche, Senhor, e nos dá capacidade de compreender a Tua Palavra. Amém. Nos edifica na esperança do Teu Evangelho, Senhor. Sim, E nos Jesus. fortalece na graça de Jesus Cristo. Amém, Pai. Que o Teu Espírito esteja nos irmãos agora que nos assistiram, que nos assistirão ainda em nossas redes, para que eles aprendam, Senhor. Porque só pelo Teu Espírito é possível entender a Tua Palavra. É verdade, Senhor. Tu é o Deus, Senhor, que se revela ao Teu povo. Tu não é um Deus em silêncio. Sim. Tu não és um Deus calado, nem um Deus que se esconde, mas Tu és um Deus que se revela e fala. Amém. Teu Espírito falha os corações com essa mensagem, Senhor, Sim, com essa palavra que demos hoje aqui. Que o Senhor esteja nos capacitando a servir a Tua igreja. Amém. E que ela seja fortalecida, Senhor, pelo Seu Espírito e pela palavra do Senhor. Que
que ela seja edificada, para que fortaleça entre os irmãos, seus familiares, entre aqueles que estão ao redor deles, para que o Senhor use cada um para nesse momento de crise, Amém. a tua igreja Em nome de seja Jesus. aquilo que o Senhor nos chamou para ser. A cidade edificada sobre um monte, luz para o mundo, sal dessa terra, Senhor. Sim, Senhor. Nós sejamos espelhos da tua graça, espelhos da tua verdade. Que nossa vida seja transformada por essa palavra. Amém. E que nós cumprimos a nossa missão de servir e de levar o pão e a palavra do Senhor, a vida que é a palavra, está na palavra do Senhor, a todo aquele que está apto a escutar. Nós estamos aqui para ouvir, para levar lá a todos e clamamos mais uma vez para que teu Espírito abra os ouvidos e os corações para a tua palavra. Nos leve, nós que estamos aqui, para casa, em paz, cuide de nós, nos fortaleça para continuarmos a servir o Senhor. E aos nossos irmãos que estão em casa, para que eles tenham um ótimo almoço, um ótimo dia. Sim, Para que eles guardem esse tempo de jejum, aqueles que participarem do jejum, para que busquem e se fortaleçam mais no Senhor. Orem ao Senhor, falem com o Senhor, levem suas angústias ao Senhor, suas dúvidas ao Senhor, para que sejam respondidos pelo Espírito em seus corações. Amém. Que o Senhor sempre está, Senhor, com seus ouvidos abertos à oração daqueles que clamam do seu povo. Sim, Senhor. Pai querido. Clamamos para que o seu rosto brilhe sobre todas as vidas aqui, Senhor. Amém. Que a tua graça nos acompanhe. Sim, Pai Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus te abençoe, querido, querida. Tenha um domingo agraciado, bom almoço, uma boa tarde. E hoje às 19h30 iniciaremos o nosso culto de adoração ao nosso Deus. Espero você e para juntos adorarmos ao Senhor. Fiquem com Deus.